Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez, dia 1º de fevereiro. Uau! Um novo ciclo se inicia, uma nova estação. Hoje o devocional, Conversas íntimas com o Espírito Santo, mais um, é com a Bispa Dirce Carvalho. A verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas a capacidade sobrenatural de unir forças opostas para cumprir uma missão divina. Como nós vemos assim uma interpretação muito errada, né, de que paz é não ter problemas. Não. A Bíblia ela vem para nos para mostrar uma versão muito diferente, né? Muito contrária daquilo que nós entendemos. A palavra de Êxodo 9:24. O granizo estava muito forte e fogo flamejava do meio do granizo, algo que nunca havia caído sobre a terra do Egito, desde que havia se tornado uma nação. Então, no reino, paz não é silêncio. Paz é ordem funcional. Então, não é silêncio, não é ausência de conflito, mas é ordem, é paz. A paz é uma ordem que funciona no meio do conflito. Ah, Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de ter um aprendizado com esse devocional. Espírito Santo, nós entregamos esse momento sobre a Tua liderança, para que o Senhor ministre realmente o nosso coração, com a revelação que nós precisamos para compreender, Senhor, que a paz, ela não é uma ausência de conflito, mas a paz é uma pessoa. A paz é Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. E que essa paz que excede todo entendimento, Senhor, ela venha montar guarda na nossa mente, no nosso coração. Senhor, para que nós tenhamos o governo. Senhor, para que nós tenhamos o controle das nossas emoções no meio da adversidade, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e que está no controle de todas as coisas. E porque confiamos em Ti, nós descansamos em Ti. Obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor fez, por cada mulher, Pai, por cada oportunidade. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Estava meditando nesse trecho da Torá e algo explodiu dentro do meu coração. A gente costuma ter uma visão romântica e até passiva sobre a paz, mas o Criador nos revela algo completamente diferente em Êxodo. A Bíblia descreve uma chuva de granizo e afirma que no meio dela havia fogo flamejante. Algumas pessoas tentam suavizar a cena e dizem que eram apenas raios, mas o hebraico usa a palavra esh, que significa fogo mesmo. Isso desafia toda a lógica natural. Como o fogo pode permanecer aceso em meio à chuva, a uma chuva de gelo? Como? Pela lógica humana, um anularia o outro. Porém, o Midrash Shemot Rabbah explica que aquilo foi um milagre dentro do milagre. Eita glória! Para cumprir a vontade do Criador, fogo e água se pacificaram. Tá pegando aí? Eles suspenderam a sua natureza conflituosa para obedecer a um comando superior. Gente, que tremendo. Rashi comenta esse texto e mostra algo que conversa com o que penso sobre maturidade espiritual. Nós acreditamos que paz é ausência de problemas, mas a verdadeira autoridade surge quando conseguimos ordenar que a crise externa, simbolizada pelo granizo, e a pressão interna, simbolizada pelo fogo, trabalhem juntas para o nosso avanço. Olha que tremendo. Como nós precisamos da sabedoria do céu, através da revelação da palavra de Deus, o que está por trás da letra, para nós termos essa compreensão, uma mente atualizada com a mente de Cristo. O medo que paralisa e a paixão que impulsiona. O medo que paralisa e a paixão que impulsiona. Porque o medo ele paralisa, mas a paixão, o fogo dentro de nós, ele nos impulsiona. A situação fria e dura do lado de fora
e o desejo ardente pelo propósito dentro da alma. A situação está difícil, né? As circunstâncias estão contrárias, mas dentro existe um fogo, uma paixão ardente por viver o propósito que Deus tem. É o fogo e a chuva de granizo. Pensamos que um vai destruir o outro, mas quando entendemos a nossa identidade, olha como esses devocionais têm falado sobre a importância de termos clareza da nossa identidade. E isso nos leva a alinhar a nossa identidade de origem. Não tem outro caminho. Se não alinharmos a nossa identidade com a nossa identidade de origem em Deus, não vamos conseguir acessar nem viver o que Deus tem. Levantamos-nos como governantes sobre nós mesmos e declaramos que esses opostos não vão se anular. Eles vão cooperar. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas, todas. Paz não é ausência de movimento. Paz é alinhamento. É alinhar a mente, o pensamento, a visão com os céus. É quando tudo está no lugar certo, cumprindo a função que Deus determinou, mesmo que seja fogo dentro do gelo. O Criador governa a natureza e Ele colocou esse mesmo espírito de governo dentro de você e dentro de mim. Se fogo e água fizeram um acordo de paz para cumprir a palavra de Deus no Egito, suas emoções e sua razão também podem entrar em acordo hoje. Uau, podem. Elas podem, porque depende de mim, depende de você. Depende de uma ação, depende de um movimento. Depende de uma decisão interna, depende de um posicionamento. Depende de mudar o foco, porque tudo que eu foco realmente expande, cresce. Então eu mudo o foco. Use a tensão dos opostos como combustível para o milagre que você precisa. Por isso que nós precisamos dos fundamentos da Bíblia, da palavra de Deus, porque é ela o nosso combustível. Se tem uma palavra de Deus, pronto, você tem o material que você precisa. Eu tenho também. Então, nós não precisamos de concordância, nós não precisamos de circunstâncias favoráveis, nós não precisamos de ninguém, nós só precisamos de ter essa palavra, por isso que não tem como. Cristianismo não é uma religião, é sobre um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, revelado pelas Escrituras. Isso aqui, ó, é o manual, não tem como. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é sobre palavras de motivação. Pare de tentar eliminar as contradições da sua vida e comece a ordenar que elas cooperem. Olhe para a sua realidade agora e determine que, assim como o fogo e o granizo, tudo que parece oposto se alinhe para cumprir a vontade de Deus por meio de você. Comunica. O pensamento vai se alinhando. Os sentimentos vão se alinhando. Vai acontecer. É assim que funciona o reino espiritual. Então, na visão de Myles Monroe, né, eu gosto de citar porque o bispo sempre fala que ele é um mentor dele. Realmente, o conteúdo dele é fantástico. Mas ele diria que paz é quando cada coisa está no lugar certo, cumprindo sua função correta. E o JB já diria, a autoridade espiritual, ela nasce quando você governa tensões sem se fragmentar. Autoridade não é sobre gritar, viu? É sobre posicionamento, sobre identidade, clareza de identidade. Porque ela nasce quando você governa. Governo não está falando de manipulação, está falando de posicionamento, de assumir o controle. Então, o fogo, realmente, esse fogo, quando ela fala aqui, é a paixão, sabe? É a paixão por viver o que Deus tem. É o propósito, sabe? É sobre o chamado.
eu não abro mão de viver o propósito que Deus tem para minha vida. Então é um fogo que queima dentro, queima e me impulsiona, me faz eu me levantar, me faz eu prosseguir, me faz eu perseverar, me faz eu ir para academia, me faz eu melhorar minha alimentação, me faz eu orar, me faz eu ler a Bíblia, sabe? É esse fogo. O granizo realmente é a crise, é a pressão, é a adversidade. Então, pela lógica natural, um deveria anular o outro, como ela falou aqui. Pela lógica natural. Se tem fogo, a chuva vem e anula, né? Mas no reino, sabe, opostos não se anulam, não. Eles se unem para o cumprimento do propósito. Eles cooperam quando existe, só que é isso. Eles cooperam quando existe um comando superior. E Deus, ele se revela, ele tem compromisso com a palavra dele. Por isso, eu aprendi com a apóstola Valnice, no livro Orando a Palavra, que quando nós oramos a palavra, nós estamos lembrando do Deus do que ele disse. E a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, falou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E nada ficará sem se cumprir, então nós podemos confiar nele, porque ele é fiel. Eu não sou, você não é, mas ele é. A palavra dele é. Então não tem como, sabe? Vivemos o propósito de Deus, estabelecemos o reino dele, a vontade dele, e vencemos as crises, vencemos as adversidades, cheios de paz, sem um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E temos a palavra dele como nosso guia, como a nossa bússola, como o nosso norte, aquela que vai nos nortear e aquela que vai nos sustentar, nos fortalecer. Por quê? Porque precisamos encher o nosso coração dela. A palavra de Deus fala, olha, a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Quando eu encho de Deus, aqui sai, independente da circunstância. Então, vou repetir, os opostos não se anulam, eles cooperam quando existe um comando superior, né? E isso revela que Deus não removeu os elementos. Ele não remove os elementos, ele os alinhou. Olha que tremendo. Deus não vai remover a circunstância, ele vai alinhar por causa do meu comando, que está alinhado e conectado com aquilo que Deus falou. Porque tudo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, ele só vai fazer se eu estiver em parceria com ele. Por quê? Porque ele precisa de mim, ele precisa da minha boca. Ele precisa que eu libere. Eu estava lendo hoje Êxodo, estou fazendo a leitura cronológica, e ali eu estava vendo, né, sobre Moisés, quando Deus manda Moisés ir lá confrontar o faraó, né, falar para faraó. Cada situação que era manifesta e as pragas retidas, Moisés liberava um comando. Sabe? Não era, eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente quer que nós queremos que Deus faça, e eu não faço nada, não. Ele falava para Moisés, faça. Moisés ia lá e fazia, toque, pegue o cajado, toque. Falava para Arão, fazer algo, sabe, uma ação, um movimento. E quando o faraó queria que aquela praga fosse removida, ele falava para Moisés, pede, vai lá e ora a Deus para ele tirar. Moisés ia lá orar e falar para o Senhor tirar. Você vê, foi Deus quem lançou a praga. Mas ele liberava a praga pelo comando de Moisés e de Arão. E ele removia a praga debaixo de um comando, de um pedido de Moisés. Vai ser diferente comigo, com você? Não. Às vezes nós ficamos querendo que Deus faça tudo. Sabe aquela varinha de condom, aquela varinha mágica? Bate aí, Senhor, e faz. Não. Ele vai fazer. Quando eu botar o pé no mar, o mar vai se abrir. Quando eu tiver um posicionamento e fazer a minha parte. Quando eu me posicionar primeiramente aqui e começar a ter uma ação externa, vai mudar. Então, a crise externa, o granizo e a pressão interna, que é o fogo, trabalhando juntas para o nosso avanço, para o nosso crescimento, para o nosso rompimento, para tirar de dentro de nós aquela mulher forte, corajosa, ousada, intrépida, cheia de Deus, mulher decidida,
sabe? Determinada, corajosa, que vai, que faz, independente de, né? Isso é libertador, sabe por quê? Porque quebra a mentira de que se eu estou em conflito, estou fora da vontade de Deus e que algo está errado comigo. Então, depende do meu posicionamento e do seu posicionamento. Então, governar a si mesmo, sabe? Isso é um governo de si mesmo. Olha aqui, levantamos-nos como governantes sobre nós mesmos, sabe? Eu preciso fazer isso, você precisa. Miles diz que quem não governa a si mesmo nunca está pronto para governar nada. Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. É isso que a Bíblia diz. JB também diria que antes da autoridade externa, Deus estabelece um governo interno. Sabe? Começa por mim. Começa pela minha casa. Por isso que não é sobre fazer a obra do Senhor. Porque eu e você, nós somos a obra. Ele vai começar a mudança em mim. E depois ele vai fazer através de mim. Né? Então, a paz aqui, ela não é uma calmaria emocional. Paz é quando a razão não apaga a fé, sabe? A emoção não sabota a obediência. O medo não paralisa. Continuo mesmo sentindo medo. Sabe? O medo, ele vem, mas eu faço. Mesmo com medo, eu vou. A paixão, quando a paixão não desgoverna. Então, o fogo e o gelo obedecendo a mesma voz. A circunstância e a paixão, o desejo de viver o propósito de Deus, obedecendo a mesma voz. Então, paz, ela não é ausência de movimento. Paz é alinhamento. A situação tá ali, mas aqui dentro tem uma chama, um fogo de que eu posso, de que eu vou, porque o Senhor é comigo, porque eu decidi. Então, fazer a paz é um alinhamento. Então, o problema não são as contradições, o problema é tentar eliminá-la em vez de ordená-la, sabe? É sobre ordenar, é sobre dar uma voz de comando. Então, use a atenção dos opostos, sabe? Como combustível para um milagre que você precisa. Você está vivendo uma pressão, uma tensão? Aproveita para você viver o extraordinário e para você experimentar algo de Deus que você ainda não experimentou. Amém? Vamos orar? Vamos fazer uma declaração? Eu não busco ausência de conflitos, eu busco o alinhamento do céu. O fogo não me consome, o gelo não me paralisa. Tudo em mim coopera quando submetido ao governo de Deus. E eu ordeno aos opostos e avanço na missão que me foi confiada. Em nome de Jesus. Essa é a minha decisão. E que seja a sua. Avançar. Nós estamos no modo avanço. E nós vamos avançar para o nosso destino, para o destino glorioso que o Senhor tem. Para mim, para minha casa, para você, para sua família. Em nome de Jesus. Renove a tua mente. Não aceite essa mentira, essa visão distorcida. Vá renovar a tua mente. Ah, não sei como? Procure alguém para te ajudar. Alguém que ande com Deus. Não é alguém que está lá fracassado, não. É alguém que você vê que está vencendo, que está avançando, que está rompendo e que está firme na rocha. Em nome de Jesus. Um dia abençoado para você.